E aí galera, beleza? Eu não sou youtuber, não precisa curtir o vídeo ou seguir o canal, certo? Eu não vou falar da confusão que está acontecendo com o 509E, mas eu vou falar sobre o que o 509E representou na minha vida, certo? Quando eu era criança, aqui mais ou menos perto da minha casa, aqui na zona norte de São Paulo, tinha um lugar que tinha um monte de barracos, que ia de ponta a ponta. Hoje em dia não existe mais, hoje em dia virou uma avenida. Mas na época, quando eu era criança, era um monte de barraco que ia de ponta a ponta. Rua de terra, esgoto a céu aberto. E eu lembro que as pessoas comentavam assim: É, lá só tem gente ruim, lá só tem bandido, lá só tem sequestrador, você nunca vai lá. Nunca vai. Era esse boato que as pessoas comentavam, né? E eu lembro que meu pai tinha uma Brasília, a gente passava em frente, e meu pai falava assim, ó, nem olha pra esse povo, nem olha. E eu, teimoso, olhava de canto de olho assim, né? E eu falava assim, por que que a polícia não entra lá e sai matando todo mundo? Isso eu tinha 7 anos, tá? Eu tinha 7 para 8 anos. E depois de uns tempos, depois de uns anos, que entrou o 509E, um vizinho meu, ele ouvia 509E muito alto. Ele gostava do 509E, ele ouvia bastante alto. E meu pai falava assim, ó, essas músicas de bandido, essas músicas de traficante, essas músicas do Satanás, que não sei o quê. Aí eu pensava comigo assim, não, peraí. Por que essa música é do Satanás, sendo que os caras estão falando de Deus? No refrão do 509 ele canta, né? Obrigado Deus por me guiar e tal. E eu comecei a prestar atenção no que na letra e eu senti muita convicção na fala do Dexter. Falei, cara, esse cara ele tá com muita convicção, ele quer falar alguma coisa e ele tá certo. Ele tá certo no que tá falando. E eu comecei a gostar, galera, da batida, do ritmo. E foi bem uma época que a molecada começou a se revelar que gostava de rap, entendeu? Não só eu, como a molecada da minha geração, assim, começou a revelar que gostava de rap e tal. Eu comecei a revelar também, mas não pra minha família, tá? Eu falava só pra algumas pessoas. Aí foi aí que o Racionais fez aquela música lá, do Nego Drama, que ele diz assim: seu filho quer ser preto? Ah, que ironia e tal. E porque, cara, atingiu todo mundo, do playboy ao pobre, sabe? Cara, foi incrível assim. Todo mundo começou a gostar, a curtir, né? E depois de muitos anos, eu comecei a revelar pra minha família que eu gostava de rap e foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Foi como se eu falasse pra minha família que eu tivesse me afundado no mundo do crack. Minha mãe começou a chorar, meu pai ficou em choque, porque, cara, a minha família paterna são de italiano. Quem conhece sabe, cara, são pessoas extremamente conservadoras. Eu fui criado por vó, fui criado em quintal, eu tinha amigos contados nos dedos. E a minha mãe, apesar de ser nordestina, ela foi sempre alinhada mais o meu pai, né? Mais conservador também, mais conservadora também. E depois disso, galera, eu parei de sentir raiva daquelas pessoas, dos barracos e tal, das casas improvisadas. Eu comecei a sentir pena. Eu comecei a ver eles como vítima. E eu descobri que o monstro, na verdade, é o sistema. O sistema que a gente tanto elogia, né? Então o rap, ele foi muito fundamental. Por quê? Porque ele representou uma galera, essas galeras que precisavam de ter voz, e também abriu os olhos das outras pessoas que não tinha tanto acesso assim. Apesar de ser do lado de casa, a gente não tinha tanto acesso assim, né? De lá pra cá, o rap abriu os meus olhos assim. Abriu completamente os meus olhos. É como se você ligasse uma luz de uma casa. Você começa a enxergar tudo, entendeu? Então, na minha opinião, o rap ele foi muito importante. E é muito importante. E tem mais. Não é confusãozinha, briguinha que vai manchar o nome 509E, né? Ou Racionais, que seja. Não vai manchar, cara, porque a mensagem chegou lá. Chegou em muita gente. Vocês não têm noção, tá? Então, eu fiquei triste. Eu tô triste, obviamente, por essa confusão que tá acontecendo. Obviamente eu tô triste. Mas não é qualquer briguinha que vai manchar, né, o rap nacional antigo brasileiro. Beleza, pessoal?
Abraço.